Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Café com Causos Jurídicos. Pegue seu cafezinho e bora bater um papo. O papo hoje é muito interessante e é sobre provas digitais. Então você, colega advogado que quer se manter atualizado, como fazer uso do arsenal de provas digitais, ter a certeza que ele vai ser válido na justiça. Bora ficar de olho nesse papo. O papo hoje é com o Mauro Henrique, especialista em direito digital e em provas digitais. Seja muito bem-vindo, Mauro. Muito obrigado, Bruno, mais uma vez aqui e bora falar sobre provas digitais. Bora falar sobre provas digitais. Vamos começar, Mauro, assim, bem básico. Como que os advogados têm, né, interagido com as provas digitais? Como que você que está atuando no meio tem verificado? Porque provavelmente algum colega te manda mensagem: Mauro, como que eu faço isso? Como que eu faço uso dessa prova aqui? Como é que tá aí pros advogados? Ontem mesmo eu recebi uma mensagem de uma amiga advogada perguntando, né, a questão de link, como que ela fazia para preservar, como que ela conseguia o link, porque ela já não tinha mais o link, né? Aí ela me perguntando, mas como que funciona isso? Eu preciso ter o link, não preciso, para conseguir cumprir a decisão, né? Então é um assunto que realmente tem se tornado cada vez mais atualizado, né? Mais atual, na verdade. E os advogados eles estão realmente aprendendo a preservar essa prova digital, porque a gente está acostumado, né, com a questão dos documentos. Então, existe a prova documental e com a mudança do PJE, com o processo digitalizado, esses documentos eles passaram a ser virtualizados. E aí a gente precisa deixar clara a diferença de documento digitalizado com provas digitais. Provas digitais, só para ficar claro, é tudo que acontece no ambiente digital, ou seja, num aparelho eletrônico, num computador, num tablet. Isso é prova digital. Agora, documento é realmente um documento físico, né? Eu posso ter um documento eletrônico. Então, agora, a prova digital, a origem dela foi feita lá num determinado aparelho eletrônico ou em algum meio, em um computador, por exemplo. E, assim, os advogados, eles têm, sim, aprendido, e principalmente com essa questão da justiça, né? Cobrado cada vez mais os advogados a preservação de vídeos, a questão de prints no WhatsApp também. Então, assim, realmente é um aprendizado constante. E eu sei que você ficou muito curioso para saber como preservar a sua prova digital. Então fique conosco até o final que o Mauro vai dar bastante dica aqui para vocês. É isso aí, Mauro. Vamos, então, já que os advogados têm se adaptado, né? E é importante se adaptar mesmo, porque, mais uma vez, igual a gente já conversou várias vezes, o mundo tem que se adaptar não só às provas digitais, mas como todo o arsenal de ferramentas que vem se construindo e se mudando ao longo do tempo. Então, as provas digitais é mais um no meio desse grande arsenal de ferramentas e muito importante, né, Mauro? Muito importante, porque às vezes um print ou um link ou alguma foto, ela vai ser extremamente útil para você comprovar um direito do cliente, só que se você não fizer o uso da maneira correta, você não consegue realmente fazer o uso daquela foto, daquele print ou daquele link. Né? Então, vamos... como que isso tem se desenhado aí desde o começo, nos últimos anos, aí, essas provas digitais? Como que tem sido a aceitação dos juízes em relação a essas provas? Como que você tem verificado isso na prática? Na prática, as provas digitais elas têm sido aceitas desde que você autentique, né? Então, assim, a gente precisa primeiro verificar a legalidade dessa prova, porque no direito é admitido, o CPC, aqui falando mais da parte do âmbito do direito civil, é admitido qualquer meio de prova, né, desde que, obviamente, seja um meio lícito. Então, isso é o Código de Processo Civil que elenca essa questão. Pois bem, os tribunais eles têm aceitado, desde que, como eu falei, você autentique essas provas. Então, verifique a autenticidade. Como que eu faço isso? Por meio da preservação. Hoje, nós temos empresas que oferecem esse serviço de realmente de fazer o reconhecimento, de fazer a captura dessas provas digitais. E existem também, como exemplo, Verifact, Original My e outras aí no mercado. E tem a questão da ata notarial também. Eu abro no meu celular ou no computador ou no tablet a prova digital
E o tabelião, ele realmente vai autenticar, vai atestar que aqueles prints, eles são realmente fidedignos, eles são verdadeiros. Mas aí, a grande questão que surge é o seguinte: provas digitais, elas não são, por exemplo, como um documento. Documento, se eu preservo ele, né, se eu guardo ele, a chance de eu tê-lo é muito maior do que as provas digitais. Por quê? No mundo digital, a gente pode muito bem simplesmente perder. Às vezes eu tenho uma foto ali, esqueci de tirar print, a pessoa apaga. E aí, como que eu faço? Então, assim, é importante que, por exemplo, se um processo, né, se a gente depende exclusivamente das provas digitais, eu preciso, na hora, imediatamente, é papel do advogado fazer isso e orientar os clientes a tirar print, gravar a tela, principalmente com a questão da hora, justamente para não se perder. E, imediatamente, fazer a conservação dessa prova. Aproveitando esse gancho, quais que são as principais provas digitais? Ótima pergunta, porque às vezes a gente está aqui falando, né, provas digitais, mas o que são as provas? Realmente são, né? É tudo, tudo que você armazena, por exemplo, no celular. Então são os aplicativos. Hoje em dia tem aplicativo de transporte, é um exemplo de prova digital. Aplicativo de mensagem, o WhatsApp, ele pode ser usado no seu processo como uma prova. A questão de mensagens de texto também. Links que você envia para os seus colegas em outros aplicativos de conversa. A própria rede social, o próprio Facebook hoje, o próprio Instagram, eles são também ferramentas, né, usadas como meios de prova, por exemplo, em processos de família, para eu atestar a condição do devedor de pensão, né, da pessoa que que tem que arcar com o pagamento da pensão alimentícia, para eu poder demonstrar a condição de vida que o genitor leva. Ou então a pessoa, né, nem sempre o genitor, mas a pessoa que vai arcar com essa pensão. Pode ser usado dessa forma. Existem também a questão dos sites também hoje em dia, que são, dependendo do que se eu vou processar uma empresa, eu preciso saber se essa empresa existe, o endereço, se ela vende aquele produto mesmo. Então, qualquer print hoje em dia pode ser uma prova digital. Entendi. E aí você falou assim, preciso pesquisar uma empresa. Por exemplo, e se você tá lá em busca, quer processar uma empresa, aí entra lá no site daquela empresa. Como que verifica se aquele site é realmente verdadeiro, se aquele site é realmente daquela empresa? Porque a gente tem muito site falso também, né? Exatamente. Hoje tem plataformas que fazem isso. Tá? E isso pode ser feito também por meio de perícia técnica. Por exemplo, se eu quero... Assim, o mais fácil, realmente gratuito, é por meio de plataformas. Você pega o link do site e coloca assim, verificar se site é verdadeiro no Google, vai aparecer várias plataformas. Aí você pega o link do site que você quer saber e joga nessa plataforma, que aí você vai conseguir verificar se realmente é verdadeiro, se não é, se foi criado, né, pela própria empresa. Então tem como saber sim. Ou por meio de perícia, por exemplo, em um processo judicial. Digamos aqui agora que eu sou um consumidor, tá? Não sou advogado. E sofri um golpe na internet e aí fui lá entrar no site de novo para verificar, para procurar, porque às vezes você compra um site e continua ativo, você tá lá procurando se saiu para entrega ou não. E aí você descobre que aquele site é falso. Quais opções eu tenho a partir dali? Bom, o primeiro passo que eu sempre recomendo, né, os clientes, as pessoas que realmente que caíram nesse golpe, é fazer a remoção desse site, retirar ele do ar. Por quê? Porque imagina se esse site continua ali e mais pessoas vão, né, cair nesse golpe também. Então, toda vez que a gente entra com algum tipo de ação nesse sentido, é interessante pedir para o juiz explicar, contar o que aconteceu e preservar o site, a URL. Porque o link do site, a URL, é como se fosse o endereço de cada lugar. Então, por exemplo, a gente tem, cada um mora num lugar, numa residência. Na internet é a mesma coisa. A ideia, claro que falando de uma maneira muito simples, né, de uma maneira resumida, é como se cada URL, cada link fosse um endereço. Então, a gente precisa preservar esse link e primeiro solicitar a retirada do ar. Agora, em relação a se a pessoa eventualmente sofreu
um golpe financeiro, ou um dano material, ou um dano moral, isso também pode ser questionado na justiça por meio de provas. Aí, novamente, provas digitais, você precisa conservar, tira print de tudo. Todo passo a passo que você caiu no golpe, tenta sempre resgatar e tirar print, que às vezes a gente consegue. Quando vai fazer uma compra online, por exemplo, a gente consegue ali no que aconteceu com a Urb. É um grande exemplo disso, né? Tira print de tudo e armazena. Comprovante também do pagamento que você realizou junto à instituição bancária, para poder reaver isso na justiça. O caso da Hub é interessante que você mencionou. E, assim, foi um golpe digital, né? Porém, uma empresa verdadeira, né? Então, você tem onde buscar. Imaginemos que o site é todo da Hub, mas é falso. Tem como levar essa responsabilidade ou para a Hub ou para de alguma outra forma, porque encontrar realmente a pessoa que fez aquele site na internet é difícil, né? Exatamente. Então, quando a gente sabe quem fez o ato, a gente precisa ir atrás dessa pessoa. Então, isso é óbvio. Até, por exemplo, em perfil falso na internet, tem como descobrir. Aí aplica a mesma lógica para um perfil falso e um site que seja falso, né? Que não seja da empresa verdadeira. O Marco Civil da internet, ele disponibiliza essa ferramenta para a gente conseguir os dados. Então, por exemplo, você que acha, vou criar um perfil fake, vou criar um site de alguma empresa para poder aplicar golpes, existe a possibilidade, tem como, na justiça, a gente conseguir verificar quem está por trás, conseguir o IP, quem criou determinado site, quem criou determinado perfil. E aí depois você entra, né, com uma ação judicial contra, por exemplo, a plataforma que hospeda o site, ou então contra, se for no Instagram, contra o Facebook, que é a empresa responsável por gerir o Instagram, né, a Meta, que é o grupo econômico. Você entra solicitando a antecipação da prova, que eles forneçam o IP. Por meio do IP, você vai conseguir localizar quem criou, de qual aparelho foi. E aí, depois de fazer isso, você entra contra a pessoa que realmente criou aquele perfil ou que criou aquele site. Entendi. Então é um passo a passo, né? Primeiro Isso. você identifica para depois... Então, tipo assim, eu não vou responsabilizar. Por exemplo, fizeram um site falso da Hub. A gente não vai responsabilizar eles. A gente vai buscar quem fez o site falso e aí depois entrar com o processo de responsabilização. Isso. Até existe a possibilidade, por exemplo, de algum hospedador de site, se ficar comprovado, por exemplo, a falha na prestação do serviço. Mas aí, para ficar comprovado, o que eu preciso fazer? Eu preciso demonstrar que realmente eu comuniquei à plataforma. Falei, olha, tá tendo um site falso, tá prejudicando a minha empresa, as pessoas estão caindo no golpe. Eu gostaria que você, como empresa, como responsável, tomasse, né, as medidas cabíveis. Ou seja, retira, notifica a pessoa. Se a empresa não faz nada, aí sim surge a falha na prestação do serviço e eu posso, né, ajuizar uma eventual ação. Mas também é interessante que você procure saber quem está por trás daquilo ali, né? Até para saber, para responsabilizar também a pessoa. Só um exemplo aqui, um caso recente do escritório, é de um influenciador digital. E aí tem um pouco a ver com essa questão. Por quê? Ele postou um vídeo no TikTok, um vídeo dele, ele fez um vídeo autoral, postou. Beleza, e ele vende curso. Passou algum tempo, as pessoas começaram em outra rede social, começaram a replicar esse vídeo dele, mas usando inteligência artificial. Só que mudou totalmente o contexto do assunto. E nisso acabou prejudicando, porque ele estava fazendo um lançamento e aí ninguém deu credibilidade para ele, porque isso acabou viralizando. Uhum. E aí ele me procurou e falou, olha, aconteceu isso, esse conteúdo do TikTok realmente é meu, esse que está nessa outra rede social não é meu. E manipularam o que eu falei. E assim, você olha o conteúdo, a princípio realmente parece que é ele. Aí depois, né, à medida que você vai observando as características, vai vendo que não. O tom de voz muito parecido. Enfim, aí o que... É igual os vídeos do Lula e do Bolsonaro. Exatamente. E aí, por que eu tô falando tudo isso? Porque a gente teve que ir atrás do IP.
para poder conseguir, né, descobrir quem estava por trás disso aí. E também entramos com uma ação contra a plataforma, por quê? Porque ela foi omissa. A gente mandou notificação extrajudicial, ele havia denunciado e a plataforma simplesmente não fez nada, ignorou. E assim, ele sofreu muito prejuízo, ele deixou de fazer várias vendas, né? E várias pessoas dessa rede social acabaram caindo no golpe também. E não só prejuízo material, né? Prejuízo Moral também, porque com certeza. o cara, influenciador digital, tá fazendo lançamento, tá vendendo curso. Imagina os próximos cursos que ele vai vender. Até ele perde porque... bastante da credibilidade, né? Com certeza. E aí, nesse momento, você consegue também buscar os lucros cessantes dele, né? Sim. Em face da plataforma, ou não sei se você chegou a descobrir quem era a pessoa. A gente está em processo de descoberta. Ainda. A plataforma vai fornecer. Maravilhoso. Ô Mauro, e essas provas, agora voltando um pouquinho para as provas digitais, essas provas digitais, eu queria que você deixasse assim bem explicadinho, né? Passo a passo aqui para os ouvintes, como que eu crio a autenticidade dessa prova digital. Uhum. Tá? E eu também, antes disso, eu queria saber se tem hierarquia entre as provas digitais. Então, ou não. se, assim, geralmente é o que eu preciso, ou aquilo que a prova vai falar para dentro do processo. Não existe uma hierarquia, né? Desde que, se você conseguir validar todas essas provas, elas são válidas, não existe uma hierarquia. O que existe, na verdade, é, por exemplo, se eu não autentico essa prova, eu já vou explicar o passo a passo, se eu não valido, aí sim existe a hierarquia, ela pode ser considerada uma prova fraca. Sim. Exemplo, para ser mais claro, se eu jogo só num processo um print, só o print. Print pode ser falso, o print pode ser manipulado, principalmente o WhatsApp Web, que a gente consegue fazer a edição mais rápida, né? Uhum. Então eu falo, eu fiz, aí depois eu não fiz. Então dá para editar. Tanto que já tem até entendimentos, né? Que o WhatsApp Web ele não é tão válido quanto... Teve um julgamento, o advogado teve um julgamento que o advogado fez a mudança lá no print durante o julgamento. Não tem uma história dessa? Exatamente. E até o STJ já se manifestou sobre isso. Então, assim, realmente os advogados precisam ter cuidado e até os clientes também para preservar. Como que eu faço isso? O primeiro passo, aconteceu o ato, aconteceu, enfim, o episódio... Printa, mas printa de uma maneira correta, pegando todo o contexto do WhatsApp, toda a tela, e de preferência no celular, tá? Faz o print e faz a gravação dessa tela, demonstrando os horários, demonstrando a data. Fiz isso, salva. Tenta salvar em lugares diferentes para você não perder. Porque às vezes, por exemplo, principalmente em ambiente digital, eu salvo em algum lugar, depois meu celular... não tem backup, eu perco tudo. Então, eu sempre recomendo, salve em 2, 3 lugares diferentes para eu conseguir preservar. Depois disso, eu posso utilizar a plataforma que chama Verifact, que eu sempre recomendo, ela é muito boa, ou também tem a Original My. Para que eu vou utilizar essas plataformas? Para eu poder dar validade, para eu poder falar assim, olha, realmente essa prova, ela existe, ela é verdade, ela está aqui no meu celular, ela está aqui no meu aparelho. Como que eu faço? Tenho o link entro nas plataformas, tenho o link dessas empresas. Existe uma taxa para poder fazer isso. E no Verifact e nessas outras plataformas costuma ser muito mais barato do que o outro passo que eu já vou falar. Abro a tela lá do meu WhatsApp e vou printando. À medida que eu vou printando, que eu vou fazendo a gravação da tela, isso vai gerar uma ata. Essas empresas, essas plataformas vão te fornecer metadados, vão te fornecer como se fosse um código. E aí você não, por exemplo, se cada vez que a pessoa altera aquele documento, o código muda. Então, por isso que ela é atestada, ela é válida, porque eu consigo saber se houve alteração no documento, na mensagem, ou se não houve. Então, é isso. Fez os prints com essa plataforma, vai gerar relatório, vai gerar uma ata, e aí, perfeito, você pode juntar isso no seu processo. A outra forma mais tradicional e que muitas pessoas fazem é por meio da ata notarial. A ata notarial é só você ir lá no cartório, levar o seu aparelho, né, o tablet, o celular, e ir para o tabelião para ele poder avaliar, para ele falar, não, realmente existe esse conteúdo, ele é válido, ele vai analisar e vai transcrever. E aí também vai tirar todos os prints e vai anexar junto a essa ata. E aí vai atestar, olha, realmente o conteúdo, ele é verdadeiro, na data tal, vai colocar o seu nome lá, fulano veio aqui no cartório, eu atesto que isso é verdade.
Então, basicamente é isso. Existem essas duas formas. Eu tô escutando você falar e tô aqui pensando naquele cliente que vai lá, vai ler a conversa, acho que essa mensagem aqui não ficou legal, vou apagar. Aí vem apagando, essa aqui não, essa aqui sim, essa aqui não, essa aqui sim. Aí, tá aqui, ó, tudo certo, olha aqui, tudo que ele falou comigo. Aí você vai lá, faz todo o procedimento certinho e aí leva pra justiça. Na hora que leva pra justiça, a outra parte vem com os verdadeiros prints. E aí? E aí, é complicado. Isso pode acontecer, sim. Se a outra parte não questiona, menos mal. Agora, se ela questiona, aí cabe a você provar que aquele conteúdo era verdadeiro. Por isso que eu falo, evita. Claro que se você ficar editando mensagem, qualquer coisa, escreve novamente o que você está querendo falar. Justamente para isso não ser passível de anulação. Agora, uma outra alternativa é você solicitar as mensagens anteriores à plataforma. Então, isso é possível também. E aí, lembrando, desde que não ultrapasse os 6 meses. Porque o Marco Civil, ele fala essa questão de IP, de registros de dados, que as plataformas elas são obrigadas a manter esses registros durante 6 meses. Depois que passa, infelizmente, já não é uma obrigatoriedade. Eu ia até perguntar isso agora mesmo. Então, é possível, por exemplo, entrei com o processo, a pessoa apresentou algumas provas e aí eu mostrei aqueles prints para o cliente falou, não é assim, não é dessa forma. E aí, para evitar, por exemplo, eu posso pegar, printar aqui e também fazer a ata notarial ou ir lá no Verifact. Mas, então, eu poderia pedir à própria plataforma, que geraria uma presunção de veracidade maior, no caso. Isso, sim. Se, por exemplo, é a sua única prova, eu dependo daquela prova ali, eu não consigo provar, eu não sei como, eu não tenho os prints, você pode ingressar com uma ação, né, para antecipar essa prova, para você conseguir realmente... Aí você tem que demonstrar para o juiz a necessidade dessa prova, o porquê que ela é importante e deixar claro a questão do prazo, né? O que eles vão olhar é uma questão bem objetiva, questão do prazo de 6 meses, que o Marco Civil da Internet... ele estipula. Agora, se infelizmente ultrapassou esse prazo... aí não tem mais possibilidade. É complicado. Né? Entendi. Mas bom, sim, porque paguei a conversa, tomei um processo. Aquela conversa provaria que eu estava certo. Então, eu posso pedir à plataforma aquela prova. Eu já ingressei com ação contra uma empresa, né, de transporte. A gente precisava de demonstrar que a pessoa agiu de boa fé e ele simplesmente não tinha as mensagens. Aí a gente entrou e conseguimos esses registros antigos, porque estava dentro desses 6 meses. Aí, por sorte, deu para fazer a prova. Mas, assim, por exemplo, né, se você não consegue, em último caso, não consegue, claro que cada caso é um caso, mas não existe só as provas digitais, né? Existem outros meios de prova também. Então, uma prova testemunhal talvez seja o caso de você conseguir provar o direito do seu cliente. Então, depende muito também, né? Às vezes, tem que entender a necessidade real daquela prova, né? Isso. Porque, às vezes, como você falou, você consegue comprovar aquilo de uma outra forma, o juiz também não vai deferir uma prova ali só porque você quer. Tem que demonstrar a necessidade. E aí, gente, falando nessa questão das mensagens, e em relação a vídeos, remoção de vídeos da internet, afetando a moral do cliente, ou eu simplesmente tô com algum problema com você, tô lá te denunciando, pedindo para remover seus vídeos. Como que tem essa parte aí no meio das provas? É claro que assim, não é qualquer vídeo que ele vai simplesmente ser removido, né? Até por conta da liberdade de expressão. A partir do momento que um vídeo ele viola algum direito seu, alguma questão relacionada à sua honra, aí sim esse vídeo ele tem que ser removido. Primeiro, sempre recomendo, faz a notificação extrajudicial para a plataforma, ou então para a pessoa que postou o seu vídeo, que você se sentiu ofendido, tenta resolver de forma administrativa primeiro. Muitos casos resolve. Até as próprias plataformas hoje em dia, dependendo do conteúdo, se for, por exemplo, uma exposição excessiva, questão de vazamento de nudes também, elas já apagam, sabe? Então, assim, isso pode acontecer. Um perfil falso que está te difamando, isso acontece, que está te caluniando. Agora, tem casos que não. Tem casos que a pessoa simplesmente ignora, as plataformas também às vezes não apagam, aí você tem que entrar com essa ação
que chama ação de remoção de conteúdo, que é uma obrigação de fazer, que você entra solicitando isso para remover aquele conteúdo, retirar, né, ele do ar, porque de alguma forma ele te prejudica. E aí você precisa demonstrar o porquê. Por que ele te prejudica, né? Qual é a ofensa que ele te causa? E também, em alguns casos, se você se sentir ofendido, existe a possibilidade do dano moral. Entendi. E assim, é interessante que... Mauro, demora para poder remover esse conteúdo? Não costuma demorar muito, não. Claro que o trâmite normal do processo ele já é demorado, né? Você muito bem sabe disso. Mas... com essa liminar, geralmente as plataformas ou até a pessoa ela é obrigada a cumprir em determinado prazo que a juíza ou o juiz fixa, sob pena de multa, né? Então é importante sempre pedir a multa. E no caso, por exemplo, eu posto um vídeo. Vamos lá que eu postei um vídeo. E aí algumas pessoas começam a pegar o meu vídeo, repostar, reagir, falar coisas sobre esse vídeo. A partir do momento que eu postei, eu dou esse direito para elas? Não. Muitas pessoas acham que a internet é uma terra sem lei, né? Então, assim, dependendo do comentário, se não for um comentário que te ofende, tudo bem, não tem problema. Agora, a partir do momento que aquele comentário começa a te ofender, ninguém é obrigado a realmente aturar qualquer ofensa. Então, a pessoa pode sim, se vier a te ofender, buscar os direitos. Compartilhou o vídeo e começou a falar mal de mim, começou a... até, às vezes, existem muitos casos de racismo, na verdade, injúria racial, né? Que acontece na internet, principalmente quando as pessoas entram em reality. Então, a pessoa pode, sim, enfim, entrar com ação, buscar os seus direitos, né? E até hoje em dia, a gente está vendo muito isso, influenciadores cada vez mais fazendo, né? Entrando com esse tipo de ação. Antes, muitas pessoas deixavam para lá, e até a sociedade também entendia que fazia parte. Por eles serem famosos, né? Eu posso, enfim, falar o que eu bem entendo deles. Não. Claro que não. Nenhum ser humano, ninguém, é obrigado a realmente sofrer ataques desnecessários. Então, à medida que esses ataques eles ultrapassam também o bom senso, eles ofendem a pessoa, eu não posso deixar para lá. Eu preciso, sim, buscar os meus direitos. Não, e justamente eu fiz essa pergunta porque tem vários perfis na internet que o modelo de conteúdo deles é fazer uma reação e geralmente uma reação bem polêmica de outros vídeos. Ele mesmo não posta conteúdo. O conteúdo dele é reagir o vídeo de outras pessoas. E aí fica aquela dúvida, né? Mas se eu postei, eu tenho que aceitar? Não, igual você muito bem explicou, não. E tem diversos casos também que as pessoas igual vão reagir eu entendi, né? Vão reagir a algum vídeo, por exemplo. Eu gravei um vídeo, aí as pessoas vão reagir um vídeo em cima do seu vídeo. Aí vão começar a te detonar. Uhum. Se aquilo começar a te prejudicar, ou nossa, não, mas assim, tem que te prejudicar, tem que ter realmente um prejuízo. Tá todo mundo começando a me atacar, isso aqui é mentira que você falou. Se você conseguir fazer essa prova, o conteúdo pode até ser removido. Entendi, é isso aí. Então, vamos falar um pouco de manipulação de prova. Manipulação de prova digital. Porque, assim, tudo muito novo. Tudo, né, as pessoas aprendendo. Às vezes, alguns vão cometer alguns erros, né, o que é normal. A gente não nasce sabendo. Mas e em relação a manipular uma prova? Eu acredito que não seja difícil se eu quiser manipular uma prova. Infelizmente, isso pode acontecer, né? Então, assim, já existem casos de manipulação de conversas, né? De WhatsApp, a gente vê aí frequentemente na mídia, sempre acontece algum caso. Quando isso acontece, aí tem que passar por perícia, né? Para conseguir provar que aquilo ali realmente é mentira, que aquele conteúdo foi montado, né? Que aquilo ali é falso. Então, perícia, tem que passar por perícia. Perícia. E principalmente agora com o mundo das inteligências artificiais, né? Porque... eu consigo fazer você falar o que eu quiser. Exatamente. Através de uma inteligência artificial. Eu consigo gerar uma conversa com você no WhatsApp, no Instagram, usando a sua voz. Como se você estivesse me respondendo ali nos áudios. Então, eu acredito que é fácil, é difícil. Como que é essa comprovação? A só perícia. Não tem outra plataforma, não tem outra possibilidade.
processo, perícia digital. Isso, basicamente é perícia digital, né? Que é a forma mais fidedigna, porque aí uma pessoa especialista naquilo ali, ela vai analisar se aquela prova é verdadeira. Agora, o que você pode fazer é a questão das plataformas, né? Por exemplo, se você tem o print verdadeiro ali, você autentica ele e aí vamos supor que a pessoa surja com um print falso, você compara, fala, olha aqui, ó, esse daqui é o verdadeiro. Por que que ele é verdadeiro? Eu tenho, por exemplo, uma ata notarial que comprova a veracidade, eu tenho, né, algum mecanismo de autenticação dessa prova. Aí também eu posso fazer dessa forma. Se não funcionou, se você não tem nem a ata notarial que você não fez, ou então já perdeu essas conversas, aí infelizmente tem que ser por meio de perícia. É um pouco trabalhoso, mas pelo menos nada paga a nossa paz. Com certeza. E principalmente uma conversa criada, né? Um vídeo criado. Porque às vezes a gente tá aqui falando, parece uma coisa muito fora do normal, né? Não. Eu tô com um problema com a pessoa X, eu não posso fazer algo, né? Eu ir lá e fazer, então o que eu vou fazer? Vou criar uma conversa dela e vou simplesmente postar nas redes sociais, ou vou criar um perfil falso para fazer essa mesma postagem. Então, assim, tem um caso que repercutiu bem aí na região nos últimos meses, que é justamente isso. Um vídeo, né, de gravação de tela de uma pessoa falando algumas coisas e não era a pessoa, né? Infelizmente isso acontece e pode destruir, né, assim, muitas vidas. Hoje a gente vive num mundo híbrido. Tudo que a gente faz no online repercute no offline. Então, assim, basicamente é como se nós tivéssemos duas vidas. Ou então uma vida que se complementa tanto no offline como no online. Então, no final das contas, antes tinha aquela falsa sensação de que o que acontece no offline é uma coisa, o que acontece no online é outra. Como se as duas não fossem uma mescla, uma união de quem nós somos enquanto seres humanos. Hoje em dia, a gente já começa a mudar um pouco essa visão e falar, não, o que eu sou no online, né, o que eu falo, sim, faz parte de mim. Eu existo tanto no online quanto no offline e essas duas coisas se complementam. E isso sou eu. Uhum. Então, assim, da mesma forma que existem problemas no offline, que a gente enfrenta todos os dias, existem problemas no online também, que a gente também tem que enfrentar e tem que realmente combater, a partir do momento que isso viola alguma coisa, né, alguma coisa relacionada à honra, ou nos prejudica de alguma forma. Com certeza. E aí você falou que isso prejudica muitas vidas. Eu estava aqui refletindo realmente, principalmente no mundo que a gente vive hoje, né? Que é igual você separou o digital do offline. Muitas pessoas separam isso até demais. Sim. Né? Vivem uma vida totalmente diferente. E algumas pessoas acreditam demais no que está vendo lá. E dá muita importância para aquilo. Então, qualquer coisinha que esteja... um perfil postou algo, mesmo que o perfil seja falso, postou algo sobre o Mauro. A pessoa dá tanta importância para aquilo que aquilo vai levar ela a uma depressão, alguma coisa assim. Então, é muito importante a gente estar aqui desvendando um pouco dessa parte das provas digitais, né? Que eu acho que veio para ficar mais uma vez, como a internet, como a inteligência artificial, como o marketing digital, que a gente já conversou também. E, Mauro, queria saber de você se tem alguma dica aí para as pessoas, para os advogados que estão, né, hoje aí precisando ou vai vir a precisar de fazer o uso das provas digitais. Pode deixar uma mensagem para a gente encerrar, porque já passamos os pontos principais, né? Já passamos uma parte deles, né? Então, exatamente. Se eu fosse deixar, né, uma dica para os advogados, é justamente orientar os clientes e até os clientes também que eventualmente queiram preservar essa prova, de realmente guardá-la em um ambiente seguro, que seja um ambiente digital, principalmente, mas em mais de um espaço. Então, o primeiro ponto é esse. Armazene essa prova em mais de um ambiente, para você não correr o risco de perdê-la. O segundo é, como eu já expliquei, fazer os procedimentos de autenticação,
dessas provas, então Ato Notarial ou outra plataforma que o advogado venha sugerir. Outra coisa também é tentar sempre, quando você for fazer o print, fazer de uma maneira adequada, para demonstrar o contexto que aquelas mensagens estão inseridas e demonstrando a questão da data, hora, o lugar de onde elas foram tiradas, né? Basicamente são essas as orientações e usar mesmo da tecnologia para fazer a preservação dessas provas, né? As plataformas estão aí para isso. Então, assim, os advogados hoje eles precisam se adaptar a essa questão. Não é só juntar um print num processo. Esse print ele pode ser, sim, questionado. É realmente fazer a lógica, demonstrar passo a passo como que eu consegui essa prova, como que eu cheguei nessa prova, por que horas, qual horário, interessante. Ah, eu tirei o print tal horário, então faz um relatório, tal horário, print tal. Aí depois demonstrar como se fosse realmente um passo a passo que eu segui para demonstrar a veracidade, a realidade daquela prova. Perfeito, gente. Mauro é especialista no direito digital, né? Caso tenha dúvidas, pode mandar mensagem para ele aí. Eu acredito que ele não vai se importar em dar informação para ninguém, seja você um colega, seja você um consumidor aí que está assistindo. Vou deixar aqui também no vídeo, mas se você quiser falar suas redes sociais para a galera tá te seguindo, tá te procurando lá, caso tenha alguma dificuldade aí no mundo das provas digitais, pode ficar à vontade. Pode seguir o meu Instagram, @mmhenrique, e o que é mudo, tá bom? Só seguir lá, que aí a gente conversa, troca uma ideia, eu estou à disposição para poder auxiliá-los. Muito obrigado, tá, Bruno, pela oportunidade. Que isso, o espaço está sempre aberto. O Mauro também sempre posta conteúdos bem interessantes, sim. Então siga, né? Fique sempre atento às novidades, porque o mundo ele vai evoluindo e a gente precisa acompanhar sempre a evolução. É isso aí. Um abraço para todos, muito obrigado, até a próxima.